E para a gente entender tudo isso, é importante recapitular este tópico. A decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América de classificar o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, como Foreign Terrorist Organizations, as FTOs, e Specially Designated Global Terrorists, SDGTs, não é meramente simbólica. Trata-se de uma das mais severas qualificações jurídicas existentes no direito norte-americano e produz efeitos que extrapolam o território dos Estados Unidos. A consequência imediata é financeira. Qualquer pessoa, empresa, banco ou organização que, direta ou indiretamente, realize operações consideradas de apoio material a essas facções, podem sofrer sanções americanas, o que leva instituições financeiras internacionais a aumentarem o nível de controle sobre operações originadas de áreas ou setores considerados de risco. Outra consequência é que as agências americanas passam a gozar de maior legitimidade para a atuação internacional coordenada. Órgãos como o FBI, o DEA, o Homeland Security e o Departamento do Tesouro ganham instrumentos adicionais para rastrear o patrimônio, bloquear ativos, monitorar transferências internacionais e pressionar sistemas bancários estrangeiros. Um integrante do PCC ou do Comando Vermelho que utilize o sistema financeiro americano, mantenha ativos dolarizados ou tenha conexões operacionais em território sujeito à jurisdição dos Estados Unidos, passa a enfrentar riscos jurídicos muito maiores do que aqueles decorrentes de uma simples acusação de tráfico de drogas. Há ainda, é claro, uma consequência econômica potencialmente relevante. Empresas multinacionais, bancos internacionais e fundos de investimentos tendem a elevar mecanismos de compliance quando um país abriga organizações formalmente classificadas pelos Estados Unidos como terroristas. Isso, deixo claro, não significa fuga automática de capitais, mas aumenta custos de monitoramento, auditoria e verificação de riscos, ou seja, aumento de taxas, aumento de juros. Dependendo da evolução do quadro, setores financeiros podem tornar-se mais cautelosos em determinadas operações vinculadas ao Brasil. Sem contar, é claro, a provável consequência eleitoral em favor do senador presidenciável Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos, é importante frisar, não adquirem qualquer poder jurídico para atuar militarmente em território brasileiro, apenas porque classificaram PCC e CV como organizações terroristas. A soberania brasileira permanece intacta, pelo menos a soberania que o Brasil tem, porque ontem nós explicamos aqui que o Brasil já não tem soberania porque ele não é soberano nos territórios dominados pelo narcotráfico. Quanto aos Estados Unidos, não existe mecanismo automático que autorize operações armadas americanas no solo brasileiro. Por isso, lamentavelmente, chega a ser engraçada a tragédia anunciada pelo famoso vovô Joaquim Teixeira em sua página no X. Aspas. Quero lembrar à extrema-direita que a lei americana não tem validade aqui no Brasil. PCC e Comando Vermelho só são organizações terroristas lá. Aqui continuarão sendo classificadas como ONGs. Viva a nossa soberania. Fecho aspas. Bom, tanto é que hoje, durante evento da Petrobras na cidade de Laranjeiras, em Sergipe, Lula afirmou que está triste porque os Estados Unidos disseram que nossos criminosos são terroristas. Em um discurso inflamado, Lula disse que o Brasil não é uma republiqueta. Atacou Flávio Bolsonaro, Marco Rubio. Aliás, eu acho que ele atacou Marco Rubio porque ele só elogiaria se o nome dele fosse Marco Rubio. Como não é Marco Rubio, é Marco Rubio, ele atacou. E Lula avisou que não quer ser tratado como moleque. Ah, meu Deus! Vamos ouvir esta merda porque eu não vou morrer tendo ouvido isso sozinho.
Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que não sei das contas, e nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal, eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustíveis dele contrabandeado. Foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Eu queria saber o que o Lula tomou porque eu queria um gole. Eu juro por Deus, hoje é sexta-feira. Eu não transei, eu não transarei, eu não irei a nenhuma festa, eu não usarei drogas. Eu terei uma cesta de sono porque eu tô cansado, acordei 5h30 da manhã. Eu queria só um gole do que o Lula tomou. Porque esse velho está muito louco. Em primeiro lugar, eu gosto quando ele fala esse tal de Marco Rubio, esse tal de PCC, esse tal de Comando Vermelho, esse tal como se ele não soubesse quem é a maricota. Aí ele vai, ele reconhece. Eles são terroristas. Muito embora não reconheça a concordância singular plural, ele fala, eles são terroristas. Eles são terroristas para a comunidade, são terroristas para... Ele estava aqui brigando até ontem, que não era para chamar de terrorista, agora vem este alcoólatra e diz que são terroristas, o que eu vou dizer? E antes ele disse que estava triste. Estava triste porque classificaram nossos criminosos como terroristas. Nossos criminosos não! Nossos criminosos não! Seus criminosos! Seus criminosos, Lula! Seus e de talvez do seu partido político! Nossos criminosos é o cacete! Seus!
É gente da tua laia! Mentiroso! Analfabeto! Bandido! Porque quem tem dó de bandido é bandido! Minutos antes da fala de Lula, o Planalto divulgou uma nota em que reforça as ações do governo no combate ao crime organizado, afirmando que é deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro, a quem chamou de falsos patriotas, viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil. Ainda de acordo com o governo brasileiro, medidas unilaterais e não negociadas, como anunciada pelo Departamento dos Estados Unidos, podem enfraquecer o combate aos criminosos e gerar ações que colocam em risco a vida das pessoas que nada têm a ver com o crime, aspas. Pode reduzir a capacidade de compartilhamento de informação entre as polícias. Pode afetar nosso sistema financeiro e inovações nacional, como o PIX, que incomoda interesse estrangeiro. Em resumo, trata-se de possível retrocesso do combate ao crime, risco à vida de pessoa e prejuízo econômico ao país. A soberania nacional é inegociável. O Brasil rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos. Fecho aspas. Não tem intervenção nenhuma. O apedeuto está falando bobagem. Aí, Cláudio Caivano, eu acho engraçado que ele levou, segundo ele, naquela reunião que ele teve como office boy do Joesley. Eu vou deixar claro aqui. Quando o Lula foi para Casa Branca fazer aquela reunião, não no Salão Oval, mas numa sala meio bunker, sem que a imprensa tivesse acesso a nada, e na qual não foi feita nenhuma foto, não foi feito nenhum registro, ele foi àquela reunião não para tratar de assunto do Brasil. Ele não foi lá para falar de crime organizado. Ele foi lá para trabalhar em nome do Joesley Batista. O nosso presidente da República, o chefe de Estado e de governo, foi aos Estados Unidos atender aos interesses de Joesley Batista. Aí você vai me dizer que um presidente que é office boy de empresário não é presidente de republiqueta? Se isso aqui é uma republiqueta, a culpa é sua, Lula. E vem falar em soberania, você mesmo reconhecendo que esses grupos terroristas, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, são terroristas, detêm territórios que esta republiqueta não consegue entrar, porque o crime organizado é mais forte, porque o terrorismo é mais forte. E ele fala do Ricardo Magro, ele mente que levou foto do Ricardo Magro, levou foto da casa do Ricardo Magro, levou o endereço do Ricardo Magro, que mora em Delaware, para o Trump prender o Ricardo Magro. Mas é o seguinte, o presidente da República não pode pedir para outro presidente da República prender ninguém. Por que o STF não tem a mesma celeridade que teve para prender senhoras com Bíblia e batom na mão, para prender esse que é o maior dos problemas do Brasil e que mora em Delaware? Ou o Supremo Tribunal Federal tem algum rabo preso com o Ricardo Magro? Mas aí cabe ao Lula perguntar. Por que o Lula também não falou dos bandidos? Bandido gordo capivara que mora em Madrid! Filho dele! Por que não manda o Lulinha voltar pra cá? Aquele bandido! Foragido da polícia! E você até trocou o comando da Polícia Federal que investigava e que pediu quebra de sigilo do seu filho? Sem vergonha, mentiroso, salafrário! Fala, Caivano, antes que eu seja preso. Parabéns uma vez mais, Pavinato. Sua indignação é a nossa, com toda certeza. Não, né, falo aqui, o Eduardo está balançando a cabeça afirmativamente. Então, acho que é da maioria do povo brasileiro, né? A gente está tendo dias memoráveis. Lembra quando eu te disse aqui,
na quarta-feira aqui eu estava vendo momentos auspiciosos, alviçareiros para o futuro. O futuro está aí, ele se anuncia, ele se avizinha. E a gente está vendo, sendo testemunha do tempo, testemunha da história brasileira sendo contada. Infelizmente, essa parte ruim da história contempla nós termos hoje um presidente da República, né, elegido por uma determinada instituição, não eleito, elegido por uma determinada instituição, que era o único que poderia enfrentar Bolsonaro, e que defende criminosos. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Não dá para chamar de nossos criminosos. Eu não tenho criminoso nenhum, não. Não sou amigo de criminoso, me afasto do crime. Ó, como o diabo se afasta da cruz. Eu vivo do lado de cá, dentro da lei, no Estado de Direito. Essas organizações criminosas, elas são sim terroristas porque elas enfrentam o Estado de Direito. E elas tomam parte do Estado de Direito, transformando-o num estado de força, um estado de exceção, e deve sim ser combatido. E no Brasil, eu já disse isso aqui, eu vou repetir, não fazem isso com medo das nossas Forças Armadas terem que enfrentar o crime organizado. Olha que nível a gente chegou. Então, teve que contar com o apoio internacional, graças a Deus, que a família Bolsonaro, né, leia-se Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, com a ajuda do Paulo Figueiredo, conseguiram mostrar, provar, levar documentos que comprovam que eles estão aqui, que eles atuam no nosso território e que comprometem também o território americano. Mas as nossas Forças Armadas, Caetano, têm uma expertise que o pessoal que domina os morros, as comunidades, não tem o PCC, o Comando Vermelho. Porque nas comunidades, nos morros dominados pelos terroristas, do PCC e do Comando Vermelho, não tem meio fio, então eles não sabem pintar meio fio. Então, se o exército convocá-los para uma guerra de pintar meio fio, o nosso exército ganha. E agora o alemão dormiu, né? Dormiu. Não dormiu não, ele pôs até 3 casinhas aqui, ó. É que ele não achou graça. Não, não achou graça. Eu achei. Olha, irmão, põe só a risada do Chaves. Depois você tinha, que o Carlos Alberto, ele tá muito estridente. Ele ofusca o nosso saber. Muito bom. Mas você tem razão uma vez mais. Infelizmente, olha o que se tornaram. Chicana, né? Foram achincalhadas, literalmente, por esse governo, ao longo dos 20 e tantos anos que ficaram no poder. Hoje, as Forças Armadas Brasileiras têm um grande valor ali do PIB, acho que cerca de 1,5%, só que a maior parte, cerca de 90%, vai para o pagamento de soldo. Ou seja, nós não temos investimento em Forças Armadas. Então, se a gente depender disso, é claro, eu não vou generalizar, nós temos uma boa inteligência, enfim, tudo funciona, né? Só que é uma minoria. Se não fosse esse governo, talvez funcionasse e a gente pudesse ter as Forças Armadas combatendo isso. Ele disse assim, Pavinato, nós aprovamos a lei antifacção. Eu cantei essa pedra aqui. Eu disse, usaram a dosimetria para enganar todo mundo, eles queriam voltar à lei antifacção. Ao contrário, para reduzir os crimes. A gente cantou essa pedra aqui. Foi. E Deus seja louvado, escutaram em Brasília e seguiram a orientação deste programa. Isso aí, graças a Deus, aí continua. 80 anos de prisão, continua com quase 75% de cumprimento de pena para poder ter direito a uma progressão de regime, no caso de cometimento de crimes graves, hediondos, que é parte do que faz o crime organizado. Aí ele cita, você falou do Ricardo Magro, então não vou repetir, mas ele cita o Ramagem. Ramagem é um perseguido político, ele sabe disso. Mas óbvio, ele quer aquela retórica para chamar sua claque, para receber aplausos. É tudo verborragia, faz tudo parte desse mise-en-scène dele. Traidor da pátria é ele. O que me surpreendeu nesse discurso dele é ele conhecer quem é Joaquim Silvério dos Reis. Isso me surpreendeu, porque ele se orgulha de não ter lido nunca um livro. Então alguém contou a história, né, de Tiradentes e do delator Joaquim Silvério dos Reis. Pavinato, para finalizar e passar para o nosso amigo Eduardo, o maior impacto de tudo isso... Mas é só, agora você veja, ele também não leu, você se enganou. Porque ele citou o Joaquim Silvério dos Reis como se ele fosse Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Ele falou que as ações do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, envergonhariam o Joaquim Silvério. Como se o Joaquim Silvério fosse
um herói da Pode soberania. ser. Acho que você tem razão. Ou seja, tanto não leu como alguém brifou e ele entendeu errado. O burraldo. É isso. O iliterado. É isso. Pode ser, você tem razão. Acho que você tem razão. O traidor do Tiradentes me chamou de traidor da pátria. Errado, exatamente. O que todo mundo teme, falando muito sério aqui, Pavinato, é o maior impacto de tudo isso, que é no mercado financeiro. O Brasil tem mais de 2.000 fintechs. Eu vou arredondar porque é o número. Algo entre 1.700 e 2.100. Então, 2.000 fintechs nós temos. E, infelizmente, uma grande parte delas é utilizada para lavar dinheiro do crime organizado, torná-lo, lícito, para poder usar em outros lugares no mercado. Transacionar o dinheiro do crime. É disso que se trata. Então, o grande X da questão aqui, que está todo mundo aí gritando, é porque eles não querem que isso aconteça. E eu vou te contar por quê. Porque esse dinheiro alimentou ao longo de todos esses anos a esquerda brasileira. Eu vou te dizer mais, não a esquerda brasileira só. A esquerda na América. A esquerda também na Europa. É por isso que está todo mundo louco com o Donald Trump. Não quer que ele enfrente essas organizações criminosas e trate-as como terroristas, porque ele vai sim tentar acabar com todas elas. É disso que estamos tratando. É uma pá de cal na esquerda, a princípio nas Américas, Pavinato. Agora você veja, Nilano, certa vez, por que eu vou contar essa pequena história? Porque o Lula falou que são terroristas que aterrorizam a vida das famílias e das pessoas que estão debaixo da lei do tráfico e não da lei do Estado. Uhum. Então ele reconhece que o Estado não tem um monopólio da força em determinada parte do território. Ou seja, ele reconhece, o Lula, que, além de tudo, eles são golpistas, porque eles tomam um território, abolem o direito e oprimem o povo. É a definição perfeita de atentado ao Estado democrático. O direito é essa. Perfeito. Não é a Débora do batom, não é a Fátima de Tubarão, não é o Vando da calcinha, não é ninguém. O exemplo mais perfeito e acabado de golpe contra o Estado, atentar contra o Estado democrático de direito, é você suprimir o direito, dominar território e oprimir o povo. E o Lula sabe onde eles estão. Ele soube de 2003 a 2006, quando foi presidente. Soube de 2007 a 2010, quando foi presidente de novo. E já sabia, quando se tornou presidente eleito pelo TSE em 2023, quando tomou posse, presidente eleito pelo Alexandre de Moraes e apaniguados, e sabe até hoje. Por que com a mesma presteza que a polícia do Lula, que ele sempre falou, né? Eu vou mandar o ministro mandar a polícia fazer isso. Eu vou mandar o ministro mandar a polícia fazer aquilo. E a gente viu agora a polícia que começou a investigar o filho dele, o Capivara, também conhecido como Lulinha. O pessoal foi dispersado, passou para outra, uma desculpa esfarrapada de que seria a divisão, eu ia falar facção da polícia, mas a divisão de processos em tribunais superiores mais competente para investigar um assunto que estava sendo investigado pela divisão de crimes previdenciários, ou seja, não há especialização maior que essa. Mas eu digo isso por quê? Porque quando eu falei, certa vez, que eu trabalhava na extinta Tupi, que vocês também conhecem por Jovem Pan, eu falei do morro não, do complexo qual é o complexo da Penha? Da Penha, do Alemão. Complexo da Penha, que o Flávio Dino foi visitar. Isso, foi o da Penha. E aí, todo mundo achou muito estranha aquela visita, eu fiz questionamentos, porque o Dino nunca deu entrevista para quem é de direita, só para quem é de esquerda. Fiz questionamentos no ar, aí recebi uma cartinha, Eduardo, da Polícia Fazendária, Polícia Federal Fazendária na minha casa, de crimes fazendários. Crime fazendário, para quem não sabe, é crime contra a economia, é crime tributário, não é majoritariamente.
você sonegar, etc e tal. Aí eu recebi a cartinha da Polícia Federal Fazendária, fui até a Polícia Federal aqui em São Paulo, no dia que me convocaram, cheguei na Polícia Fazendária, ou seja, de crimes tributários, sentei-me, entrou o delegado falou assim, olha, o senhor ministro da Justiça, Flávio Dino, ele está aqui com um pedido de investigação por crime de calúnia e difamação. Eu falei para o delegado, espera aí, o senhor quer me chamar de débil mental? O senhor me chama. Porque como é que calúnia vai estar na delegacia fazendária? Vocês reviraram a minha vida tributária, vocês passaram na peneira todas as minhas declarações de imposto de renda, bateram com todos os meus bens, quebraram todos os meus sigilos fiscais e bancários, e a única coisa de estranho que vocês descobriram é que eu dou a bunda, e agora você está vindo com essa conversa fiada de crime de calúnia e difamação na fazendária. E ainda o delegado continuou, até que ele chegou num ponto, ele falou, o senhor afirma que o complexo da Penha, ele é dominado pelo narcotráfico. O senhor tem como comprovar isso? Eu falei, tenho, claro. Eu vou no cartório de registro de imóveis do Rio de Janeiro, eu vou pedir uma certidão de matrícula da área em nome do Comando Vermelho e trago para o senhor. Pode redigir a termo isso aí, porque é sério o que eu estou falando. Se é séria a sua pergunta, a minha resposta também é séria. Então é o seguinte, eles conhecem o problema, eles sabem onde está o problema, sabem quem comanda o problema, sabem qual é o endereço para aprender, sabem onde ir para aprender. O dinheiro que gastam com bobagem tem dinheiro para resolver, nunca resolveram e agora estão achando ruim que alguém vai e tente resolver. É muito revoltante uma coisa dessa. Pavinato, porque a gente sabe que historicamente, né, pelo lupenproletariado, a esquerda... Ela Explica para o afegão mediano, vão achar que é lúpulos. É uma linha própria já abordagem pelo Karl Marx, de que aqueles criminosos, infratores da sociedade, eles têm o potencial de revolucionário, até porque eles não têm o freio moral para você acabar desconstruindo o homem. Então já está inerente a eles essa, vamos dizer, essa pretensão de ser revolucionário ao cometer o crime. É essa a concepção. Então eles enxergam o criminoso como um aliado, uma possível braço armado no cotidiano, obviamente, para alcançar a construção, a refundação da nova sociedade, né, do novo homem, do novo Estado. Então você já vê essa situação. Primeiro, na fundação da facção narcoterrorista, né, o Comando Vermelho, o CV, foi fundado com presos políticos e criminosos comuns. E aí depois você vê o projeto tomando forma, que aí começou a tomar força o Comando Vermelho, após a administração Brizola, ali na década de 80, como governador do Rio de Janeiro. Somado a isso, você vê, ao mesmo tempo, a atuação da velha imprensa, né? Sabe, tem que lembrar que a velha imprensa ela é importante nesse questionamento. Não houve o questionamento, aí depois a gente viu também a mesma situação do Fachin, né, proibindo subir no morro, a polícia adentrar nos morros para combater o tráfico. E só então, corrigir aqui, é Complexo da Maré. Obrigado por quem lembrou aqui no chat. Eu falei que bom, é Complexo da Maré, foi o caso. Desculpe. Não, mas e somado a isso, a gente viu, né, o ministro da Justiça, tem na época o Flávio Dino, ingressando, adentrando no Complexo da Maré sem escolta policial. Né? Então a gente não viu, você não imagina Flávio Bolsonaro ou Jair Bolsonaro ingressando no Complexo da Maré ou qualquer outra região dominada pelo tráfico. Pergunte para qualquer policial, e como eles já atestaram que seria impossível ingressar ali. Junto com isso também você vê, como naquela ocasião que teve a operação em Santos, uma repórter da Globo, que era integrante do Profissão Repórter do Caco Barcelos, na situação lá em que os policiais mesmo filmaram, aguardando, parecendo, de tocaia, exatamente para filmar a polícia quando a polícia reagisse a uma eventual agressão dos traficantes lá nessa operação de Santos. Então, com tudo isso, e aí você soma a atuação do sistema financeiro, o PCC informando que... Né? Vamos lembrar também, só para fazer justiça, Eduardo, do jornalista Tim Lopes. Sim, sim. Jornalista investigativo da Rede Globo, que morreu num micro-ondas. Sim. Teve o seu corpo colocado no meio de pneus, jogaram combustível e atearam fogo. Se isso não é terrorismo, o que é terrorismo? Sim, e ainda disso, né, até aproveitando o gancho, Pavinato, a equiparação de força é pela forma maquinária, ou seja, pela
ferramenta bélica, né? Então você dominar um território, conseguir implementar a sua diretriz, vamos dizer, o seu ordenamento próprio, criando um Estado paralelo, e no enfrentamento com o Estado, conseguindo equiparar, isso sim, isso é violação ao Estado de Direito, igual já mencionou o Pavinato. Mas eu gostaria aqui de, até para a parte final do meu comentário, envolvendo quando o PCC informa, e isso foi noticiado na velha imprensa, o PCC informando que combustíveis geram mais lucro do que drogas, ou seja, já chegou num patamar que a organização criminosa tem dimensão do fluxo econômico legal. Então, não é mais interessante o fluxo econômico ilegal, ilícito, para ter noção do fluxo legal. Qual o patamar que eles alcançaram para ter a dimensão que o fluxo legal da venda de combustível, que é óbvio, é um processo de lavagem de dinheiro, mas vender combustível é mais lucrativo do que droga. Ou seja, eles já estão num patamar muito avançado que contamina a engrenagem do sistema financeiro e da economia brasileira. E aí eu concluo meu comentário. Primeiro, o discurso do atual presidente da República, né, somado a essa primeira parte do meu comentário. A diplomacia de moleque é exatamente essa que dele foi ficar postergando, teve aquela carta do Trump e fica enrolando, aquela coisa que parece que alguém que não quer entregar um trabalho e fica semana que vem, semana que vem. E aí depois teve o Joesley Batista organizando a reunião. Isso não é uma republiqueta, é exatamente isso, uma pessoa que não tem nenhum cargo público, faz um lobby, faz uma reunião, ou seja, não tem crédito nenhum. Estava na reunião. Esteve na sala. É por isso que não teve imprensa, não nada, porque ela girou em torno dos negócios do Joesley. Do Joesley. Então, isso é republiqueta. Então, como é que você não está... Desde o princípio, principalmente o Lula 3, tudo foi conduzido de forma moleque. Além daquela alegação da embaixada para recusar ou receber o senador Flávio Bolsonaro, enfim. Tudo isso, o discurso de conveniência, a falsa equivalência, o Baltimore, mesma coisa, mesmo pacote, né? A falsa equivalência. Aí a gente já sabe da questão, né? A questão é revolução. Por fim, ele tenta colocar o Flávio Bolsonaro. Está muito claro ali para mim. E pra mim essa declaração foi todo esse pacote que eu estou trazendo para você, audiência. Porque está muito claro ali até o endosso dele no indiciamento do Flávio Bolsonaro, quando ele chama o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria. Aquele indiciamento que o ministro Alexandre de Moraes tenta colocar Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro no mesmo inquérito que está o Eduardo Bolsonaro. Então, Pavinato, por toda essa situação, a gente sabe o que está envolvido, o que está em jogo, quem desagradou, e hoje a gente viu, eu coloco aí, concluir meu comentário, isso na conta da velha imprensa também, né? Pode prejudicar empresas brasileiras ou PCC e CV quase não exportam drogas para os Estados Unidos. Veja gráficos. Como é que eles têm noção desse balanço? Ou seja, todo mundo são braços, são frentes diferentes de atuação com o mesmo fim que a gente sabe que está relacionado com a esquerda, Pavinato. Agora, pior do que essa afirmação